Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu peço que você abra as Escrituras Sagradas, no capítulo de número 18, primeiro livro aos Reis, 18, do versículo 41 e antes assim, Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Saiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, dize Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Versículo 45, caiu uma grande chuva. A nuvem do tamanho da mão, quando Deus começa pequeno para fazer chover grande. O texto diz que o profeta Elias, após restaurar o altar e vencer os profetas de Baal, sobe ao monte e entra em postura de intercessão profunda, coisa que dificilmente nós encontramos hoje. Ele envia o moço 7 vezes para olhar o horizonte, para a banda do mar. E na 7ª vez surge algo aparentemente insignificante, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aqui está uma revelação raríssima. Deus não começa com chuva. Deus começa com um sinal discernível apenas porque tem vida no altar. A multidão não viu nada, o rei não viu nada, ninguém viu nada, mas o profeta discerniu tudo. A nuvem era pequena, na verdade, o útero da tempestade. Mas qual é o significado profundo da nuvem pequena? Deixa eu te dar aqui alguns pontos que são importantes. Primeiro, não era sobre tamanho, era sobre origem. A nuvem era pequena na terra, mas grande no céu. Os sinais de Deus são pequenos para os olhos carnais, mas vastos para a alma espiritual. Já dizia Orígenes. A igreja moderna perdeu isso. Ela mede o agir de Deus pelo volume, mas Deus começa pelo sopro, por algo pequeno. Segundo, a mão revela a ação divina. A nuvem tem formato de mão. Isso não é detalhe. Não. Na linguagem bíblica, a mão fala de poder, intervenção, governo. Ou seja, Deus estava dizendo, minha mão já entrou na situação, ainda que a chuva não tenha chegado. A porta não se abriu ainda, mas a mão de Deus está em ação. O obstáculo ainda está lá, mas a mão de Deus está em ação. Os muros de Jericó não caíram, mas a mão de Deus está em ação. O mar vermelho não se abriu, mas a mão de Deus está em ação. Aquela bênção que você espera não chegou, mas a mão de Deus já está trabalhando. Terceiro, pequeno sinal, grande resposta. Elias não esperou a tempestade para agir. Ele disse, avisa Acabe, porque já ouço o som de abundante chuva. Isso aqui é fé profética, madura, vê pouco, crê muito, declara tudo. Ele disse, eu já ouço. Isso aqui é fé profética, que vê antes. Louvado seja Deus. Os pais da igreja viam a nuvem como figura de Cristo. Agostinho dizia que a pequena nuvem aponta para Cristo, que veio humilde, mas trouxe a chuva da graça. Pequeno aos olhos humanos, um carpinteiro, e gigante no impacto eterno. Interessante aqui é que a nuvem nasce do mar, que é figura das nações. Gregório Magno, ele ensinava aqui, olha que coisa interessante, que o mar representa as nações agitadas, de onde Deus levanta o início de sua obra. A chuva que viria sobre Israel começou de algo que saiu do mar. Deus pode levantar o avivamento de onde a igreja menos espera. Você sabia disso ou não?
Agora aqui ele ora 7 vezes, que é perseverança espiritual. 7 é o número como plenitude. Elias ouviu na 7ª vez, porque fé sem perseverança não vê nuvem. Fé sem perseverança não vê o agir de Deus. Fé sem perseverança não vê a mão. Oração sem insistência não gera chuva. A terceira coisa aqui importante, por que a igreja hoje não vê mais essa nuvem? Já perguntou isso para você ou não? Porque hoje a igreja vigente, a igreja moderna, a igreja do século XXI não vê mais a nuvem. Vou te dar aqui algumas razões. Primeiro, porque despreza os começos pequenos. A igreja atual quer multidões, estrutura, visibilidade, likes, mas rejeita sinais discretos, movimentos silenciosos, processos. Ela só acredita quando já está chovendo e perde o momento profético. Segundo, porque perdeu o altar de intercessão. Elias estava com o rosto entre os joelhos, posição de parto espiritual. Hoje há muito palco, pouco secreto. Sem dor de parto espiritual não há nuvem, meu amigo. Terceiro, porque trocou discernimento por espetáculo. A nuvem era pequena, precisava de sensibilidade, mas muita sensibilidade espiritual. Mas hoje, se não for impactante, não é valorizado. Se não viralizar, não é considerado mover de Deus. Deus passa em forma de nuvem pequena e ninguém percebe, e ninguém vê. Você está me entendendo agora ou não? Tem alguém me ouvindo aí ou não? 4, porque está cansada de esperar. 6 vezes não apareceu nada. Muitos hoje oram 2 vezes e desistem. Tentam 3 vezes e abandonam. Mas o mover estava na 7ª. Quantas vezes você já orou? Talvez você esteja na 2ª, tenta mais 5. Talvez você esteja na 5, só faltam 2. Talvez você esteja na 3ª, faltam 3. 5º, porque perdeu a linguagem profética. Elias disse, já ouço o som da chuva. Mesmo sem chuva visível, hoje a igreja só fala o que vê. Não declara o que Deus já começou. Isso mata o ambiente de fé. Sabe qual é a minha aplicação profética para hoje? A nuvem pequena pode ser hoje, ouça isso, um jovem começando a orar. Um culto simples, mas com presença. Uma palavra que toca poucos. Um arrependimento escondido. Uma visita inesperada que você faz para alguém que precisa de uma palavra. Um pouquinho do seu tempo que você dá para ouvir alguém precisando de uma palavra amiga. Uma pequena generosidade. Uma bênção que você concede àquele que precisa daquela bênção. Isso não é pouco, isso é o início da chuva, meu amigo. A minha conclusão é essa aqui. Quem despreza a nuvem do tamanho da mão, nunca verá a tempestade da mão de Deus. Você sabia disso ou não? Deus está perguntando à igreja hoje, você ainda consegue ver quando eu começo pequeno? Porque o problema não é que Deus parou de enviar nuvens, é que a igreja desaprendeu a discerni-las. Porque o problema não é que Deus parou de enviar nuvens, o problema é que ninguém consegue ver o tamanho, porque é pequeno e não é valorizado. Mas a nuvem está lá e vai chover. Baruch Hashem, Deus te abençoe.